Ora viva, caro é você, super, hiper, mega bem-vindo a esta SEO Wars, SEO Wars número 58. Estamos há 58 semanas aqui pelo YouTube. Do meu lado só posso agradecer tu estares aqui presente mais uma semana e se és novo, se é a primeira vez que estás a ver um conteúdo da SEO Wars, bem-vindo. E basicamente aquilo que eu tenho para te dizer é o seguinte: se ainda não subscreveste o canal, já sabes, clica aqui em baixo, subscreve o canal. É um prazer enorme contar contigo aqui. Se quiseres ter acesso a todo o conteúdo adjacente daquilo que eu vou estar a partilhar hoje, mas das 58 lives que estão para trás, é só clicar no link que está na descrição, entras dentro da SEO Wars e lá traz todo o conteúdo. Não só como os apontamentos, ferramentas, links, passo a passo, tudo, ok? Portanto, lá consegues ter acesso a todo o material complementar, vai-te ajudar muito mais a compreender tudo isto e consegues ver todas as SEO Wars que estão para trás. Dito isto, bem-vindo a mais esta SEO Wars, ok? O que é que nós vamos falar hoje? Hoje vou-te trazer um tópico assim um pouco diferente, mas acho que faria sentido. Mandei-te no e-mail ontem às 7 da tarde, já sabes, domingo às 7, recebes sempre um e-mail meu de um overview das coisas todas que aconteceram durante a semana e basicamente dou-te também o tópico da SEO Wars. Então, basicamente o que é que acontece aqui? Imagina, vou tentar abrir assim o meu coração, ok? E partilhar algumas coisas. Acho que já estava na altura, também já são 4 meses aqui pela Ásia e é um bom balanço, mas também sobre várias coisas que tenho recebido feedback, então acho que é um tópico que acaba por ser comum e principalmente por esse elemento é que eu achei, olha, está na altura, vou desenvolver uma SEO Wars sobre isto. Mas basicamente o tópico é a diferença entre um iniciante e especialista de SEO. Sendo que, em total verdade, eis aquilo que eu quero partilhar contigo. A ideia é esta. Imagina, eu quero que tu tenhas a total consciência do processo, ok? Daquilo que está por trás de tu tornar-te num especialista de SEO, o que é que isso envolve e vou pôr aqui em dois pontos de perspectiva, ok? Ao longo desta SEO Wars, que é do teu lado, ou seja, aquilo que tu, ok, deverás olhar e ter em atenção, e do lado dos outros e do mercado, ok? Então trago-te estes dois elementos para tu conseguires ter a consciência sobre, ok, estamos a falar do quê, que armas é que eu necessito do meu lado para ir ao encontro do que o mercado pede, portanto, isso é o meu objetivo. Principalmente porque lá está, imagina, tal como disse logo no início, tenho falado com várias pessoas, não só do DR33, que é o programa de aceleração, ou seja, são 13 semanas focadas em te tornares um profissional de SEO, mas também na parte das mentorias, nas aulas que tenho dado para a faculdade, e é assim um tópico comum. Então eu achei, ok, olha, acho que faz sentido dar aqui assim um overview e partilhar para que a mensagem chegue a mais pessoas. Então, basicamente, esse foi o propósito. Sendo que quando eu disse que ia abrir o coração, ok, não vou estar a falar da minha vida, ok, portanto, desculpa estar a desapontar em relação a isso, mas é principalmente um ponto de tentarmos em conjunto encontrar algumas respostas para aquilo que são as perguntas, diria eu, mais comuns e os desafios mais comuns que existem dentro da área e tentarmos desconstruir isto e entender estilo, o que é mais valorizado, o que é que não é, e por aí vai, ok? Portanto, o principal ponto aqui é entendermos em conjunto qual é que é a diferença entre um iniciante e um especialista de SEO, ok? Por isso, qual é que é aqui o ponto base? A ideia é esta. Imagina, se tu estás à procura de te profissionalizar na área ou aportar mais resultados, por exemplo, para um cliente com SEO, ou imagina, sentes-te um bocado perdido, não sabes por onde começar, acredito vivamente que esta SEO Wars seja a SEO Wars ideal para ti, porque vai-te trazer clareza, mas vou já deixar aqui um ponto de base, que diria que é assim um bocado importante, no elemento de acredito, e eu vou com alguma leveza, sendo que não sou a melhor pessoa em termos sentimentais, ok? Portanto, desculpa sobre isso, mas tem a ver com o seguinte que é, acredito piamente que muitas das coisas que eu possa vir a dizer vão mexer contigo.
E não é uma coisa de coaching nem nada disso. A realidade é que o meu principal objetivo com este SEO Wars é colocar-te a pensar e, por outro lado, estilo, tens via aberta para falar comigo e terei todo o gosto em ajudar-te em alguma coisa que tu necessites, ok? Portanto, esse é o ponto. Estilo, eu vou abrir o meu coração, ok? Mas, para que isto funcione, é necessário também que estejas receptivo a vários tipos de ideias e, principalmente, que reflitas e consigas chegar à tua própria conclusão. Lembrando, e se já estás aqui há 58 semanas, sabes que, primeiro, sou uma pessoa bastante analítica, tendencialmente uma pessoa fria, no sentido de sou mais direto na ótica da resposta. Portanto, estilo, aquilo que eu te vou dizer é a minha visão e só a minha visão, e paralelamente a isso eu não vou tentar enfatizar as coisas para que te diga aquilo que tu queres ouvir. Ok? Então é só já para deixar esse disclaimer gigantesco, porque lá está, estilo, não vale a pena estar a meter a cabeça debaixo da areia. Há alguns desafios, nós vamos enfrentar estes desafios todos e eu vou-te mostrar como é que tu podes dar a volta com estratégias claras, ok? De tu conseguires dar a volta. Mas pronto, é isso, é só para deixar esse ponto em primeiro lugar. Então, talvez vá começar pelo início, não é? Que é o objetivo disto. Mas principalmente o meu início parte de uma mensagem que foi enviada a semana passada para o grupo do WhatsApp da SEO Wars. E esse também foi um bom ponto, porque foi um bom trigger para mim, no sentido de, ok, tenho aqui vários elementos já, como te disse, que fazem sentido para partilhar este tipo de mensagem. Então, estilo, esta SEO Wars, aquele trigger foi mesmo o ponto de, está mesmo na altura, bora lá então partilhar com isto. E o primeiro ponto aqui é, na altura, ok? Não vou dizer o nome da pessoa nem nada disso, até porque não há nada de errado com isto, ok? Há muitas pessoas a ter este tipo de ideia e ainda bem que existe essa partilha e essa vontade, lá está, de colocar essas questões e querer recolher feedback de terceiros, principalmente pessoas que tendencialmente nós não vamos conhecer, o que parte do pressuposto que vão ser mais limpas possíveis, no sentido de não estão manipuladas, não vão dizer aquilo que tu queres ouvir. Mas primeira pergunta, e que já lá vais perceber porque é que eu vou chegar à mensagem do WhatsApp, é o facto de o que é que tu precisas de ter para te tornar num especialista? E muitos de nós tendencialmente procuramos um elemento de validação, ou seja, nós vamos muito atrás da validação, o que é perfeitamente normal, ok? Só que caímos num loop gigantesco de tentar angariar selos para provar que somos isto ou aquilo. E em Portugal, efetivamente, é uma coisa muito comum. E isso foi aquilo que aconteceu dentro do grupo da SEO Wars no WhatsApp, no ponto de não que ele quisesse selos nem nada disso, foi meramente uma pergunta de opinião. O que é que vocês acham de um curso ou uma pós-graduação ou algo nesse sentido, ok? Neste caso, já não me recordo qual é que era um, a área que ele tinha dito, ou seja, a instituição, por assim dizer, mas tinha muito a ver com isto, ou seja, o que é que vocês acham de tirar um curso deste e assim? Enquadramento, ok, só para dar contexto. Ele tinha partilhado também que tinha experiência, ou seja, ele já tinha sites, que posicionava os sites e tudo mais, ou seja, por aquilo que ele disse, era uma pessoa com prática, só que ele estava a sentir que necessitava de componente teórica e de um potencial canudo para conseguir arranjar trabalho, emprego e por aí vai. E normalmente nós focamos-nos muito em Portugal, em estilo, tentar angariar cursos, pós-graduações, mestrados e estilo. Imagina, a questão aqui é, tendencialmente, ok? É o ponto de tu não necessitas deste tipo de formações para tu conseguires trabalhar na área, ok? E fazer acontecer. Pelo menos eu vejo isso como um potencial mito, porque na realidade é do estilo. O principal ponto aqui que eu sinto é só mais uma ótica de este tipo de conversa de não, eu preciso tirar o curso, não, eu preciso ir para o mestrado, não, eu preciso ir ter aquele canudo e aquele outro. É muito mais uma justificação para um medo, e medo esse que é aquele ponto de eu não sei se sou efetivamente capaz. Só que qual é que é a questão? A questão é, tu só vais conseguir descobrir que efetivamente és capaz se tu puseres a mão na massa. E
dizer também aqui um outro elemento, que é SEO não é uma coisa teórica, ou seja, ninguém vai agarrar o rato por ti e dizer assim, olha, clica ali, clica ali, clica ali. Tu vais ter que correr atrás. Ou seja, isso é algo que é mesmo necessário que tu tenhas em consideração. Porquê? Porque imagina, tu vais para um curso ou, sei lá, uma pós-graduação, o que seja, e atenção, ok? Já só para dar um disclaimer. Eu dou formações em todas estas áreas, ok? Em cursos, em pós-graduações. Portanto, eu tenho essa legitimidade porque também estou do outro lado. A questão tem a ver com o seguinte, que é, imagina, não quer dizer que eu não te vá ensinar nada numa pós-graduação, só que a realidade é que, primeiro, existe um conteúdo programático trancado, dependendo da pós-graduação, vai muito mais para um lado ou para o outro, estilo marketing de conteúdos. Então, aquilo que eu te vou mostrar em termos de SEO é muito mais para marketing de conteúdos, não é de e-commerce, é muito mais para uma loja online. Ou seja, estilo, não sei se poderá ser o melhor porque não tem contexto do teu lado face aos teus objetivos. Contudo, isso é uma coisa que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Mas isto tudo para te dizer que tu tirares um curso só porque sim, só por teres um canudo, isso não te vai dar as luzes e as armas necessárias para tu conseguires trabalho, ok? Porque a maior parte das pessoas aquilo que quer é, ok, eu vou-te contratar para tu resolveres um objetivo concreto. E esse objetivo concreto não está num livro ou não está em slides, ok? Tu vais ter que ter uma visão mais ampla do mundo, ter estratégia e principalmente meteres a mão na massa para conseguires responder a isso. E já te vou dar outros pontos, ok? Em relação a este elemento de, ok, tudo bonito, mas como é que eu resolvo isso? Mas, muito provavelmente tu deves estar a pensar, estilo, com esta conversa toda que eu estou a ter, que é, ok, Rui, olha, muito bonito, percebo isso perfeitamente, mas tu já tens experiência. Ou seja, sabes lá o que é que tu custa a vida, ninguém, estilo, que é algo que também me partilharam, que é, ninguém me aceita ahm, quando eu envio o meu currículo e tudo mais, e se calhar muito provavelmente é pelo facto de, sei lá, não ter um curso, não ter formação específica dentro da área, e eu percebo, ok? Contudo, vamos já eliminar aqui alguns pontos, ok? Que é o facto de eu nunca, em momento algum, fui o melhor aluno da turma, seja em que lugar tivesse sido, ok? Nunca fui o melhor aluno. Por outro lado, só para tu entenderes isto, eu nunca gostei de estudar, ok? Portanto, não era uma coisa, não, ele é um gênio, não, ele tem ótima aptidão para estudar, ótima aptidão para decorar as coisas. Nunca foi esse o caso, foi sempre uma coisa sofrida, ok? Portanto, aqui não há uma coisa estilo causa e efeito, no sentido de, olha, eu agora dou aulas, olha, eu agora sinto que consigo aplicar as coisas, mas estilo, não fui o melhor aluno, ok? Não há uma causa e efeito e não é pelo facto de, estilo, tu arranjares o curso A, B ou C que tu vais conseguir de um momento para o outro mudar a tua vida inteira. Portanto, estilo, para de arranjar desculpas, ok? E vamos tentar nos focar mais na solução. E agora, uma coisa que eu te posso dizer é, quando eu encontro alguém, ou seja, quando eu encontro algo efetivamente que eu gosto, ok? Quando eu encontro algo que eu efetivamente gosto, hum, esquece. É do estilo, eu mergulho a fundo e tento aprofundar ao máximo sobre aquele tópico. E foi isso que aconteceu no que diz respeito a SEO. Ou seja, imagina, este é um dos pontos também que é muito importante que tu tenhas em consideração. É certo que a SEO Wars já vai muito enviosada para a vertente de SEO, mas SEO é um campo muito amplo, ok? E mesmo assim deverias começar a olhar para determinado tópico e aprofundares aí. Ou seja, seres mais especialista em determinada coisa. E por favor, ok? Não olhes para aquele campo de eu faço marketing digital e tudo mais. Já lá vamos a esse elemento, ok? Mas aquilo que me trouxe efetivamente a este ponto, ok? Ao estágio onde eu estou agora, foi três elementos, ok? Basicamente, mão na massa, ok? Ter acesso a negócios reais e levar muita pancada, ok? Isso é normal, todos nós acabamos por levar ao longo da nossa vida, ahm, que é o facto de nem tudo corre sempre bem. O mais importante é que, ao correr mal, tu aprendas com o erro e não o cometas várias vezes. Agora, eu bem sei que o mais tramado às vezes é a primeira oportunidade. Estilo, eu candidato, nunca ninguém me dá uma oportunidade, eu já disse que estilo, eu queria aprender e tudo mais e ninguém me dá uma oportunidade.
e eu percebo isso, ok? Mas já pensaste, por exemplo, que a primeira oportunidade pode estar única e exclusivamente à distância de uma mensagem? Ou seja, imagina, pode ser, sei lá, um familiar teu que tenha um negócio, um amigo teu que tenha um negócio e uma mensagem, e tu podes dizer: olha, gostava muito de trabalhar contigo nesta área de SEO, eu estou a aprender muito mais e queria pôr as mãos na massa. E olha, não precisas pagar nada, está tudo tranquilo em relação a isso, eu só quero aplicar. Porque no fundo tu queres ter um case study, ou seja, tipo, um elemento que prove tipo causa e efeito. Eu fiz isto, aconteceu aquilo. Porque não tiveste essa oportunidade. Mas mesmo que, estilo, tu digas assim, olha, não, eu não tenho um familiar que tenha um negócio, não tenho amigos que tenham um negócio, tu podes, por exemplo, montar um site próprio para ti. E a resposta é do estilo: ah, Rui, mas não vai dar, porque isso é um bocado caro, montar essas coisas todas. Estilo, a ideia é esta: não venhas com coisas. Porquê? Porque imagina, se tu ias estourar 1000 euros num curso qualquer, tipo uma pós-graduação, num mestrado, e tu hoje está para baixo, ok? Ahm, Tu deves ter pelo menos 100 a 200 euros de parte. Porque a realidade é, se estourar 1000, claramente deves ter 100 ou 200 euros. E então, estilo, com 100 ou 200 euros, ok? Já estou a mandar assim um valor para o alto, tu consegues comprar domínios, consegues comprar um servidor e acesso a ferramentas. Isto durante um ano. Portanto, é do estilo, não inventes. Tu podes montar isso tranquilamente. E basicamente vai-te dar muito mais calo, vai-te dar muito mais a parte prática. Porquê? Porque és tu a montar de A a Z as coisas, sabes quais foram os desafios, sabes o processo. E, por exemplo, quando alguém te pedir, tu já sabes que se disserem assim, olha, para amanhã vai ser impossível porque tu já executaste aquilo 5 6 vezes e já sabes mais ou menos o tempo que aquela tarefa leva, ou seja, já tens muito mais massa crítica e também já sabes, em termos de prioridades, o que é que tu deves priorizar primeiro de forma a que tu consigas ter mais resultados. Isto é super importante. Ou seja, o facto de tu investires em ti próprio num projeto teu tem muito mais valor do que, por exemplo, um curso. Contudo, imagina, eu não vou ser hipócrita, ok? Porque, lá está, imagina, é certo que eu também já tirei alguns cursos, vou-te mostrar isso também mais à frente, relaxa, mas para tu arrancares, ok? Para tu arrancares, garanto que é o melhor investimento que tu fazes em ti próprio, ok? E imagina, existe aqui uma outra coisa que eu queria também partilhar contigo. Porquê? Porque de facto é importante que tu tenhas este ponto em consciência, mais uma vez, não é só um curso, um canudo e tudo mais, ok? Ou até mesmo o facto de tu teres o teu negócio próprio, ou o negócio não, o teu projeto próprio, também pode ser um negócio, ok? Mas imagina, seja no caso, por exemplo, de tu ires para uma empresa. Ou seja, tu te estares a candidatar a uma empresa, ou tu, por exemplo, queres ser freelancer, ou consultor, ou abrir o teu próprio negócio, ok? Há uma pergunta que é super importante e que tu devias focar inicialmente, ok? Porque te vai trazer clareza sobre o facto de, mas por que motivo é que não me estão a aceitar sempre que eu envio um currículo, ou envio uma proposta, ou o que seja, ok? Pergunta é esta: por que motivo é que alguma empresa deveria contratar-te? Eu sei que isto pode parecer super básico numa primeira fase, mas por outro lado também super complexo porque tem que ir a um nível de profundidade alto e de autoconhecimento para tu conseguires ter uma resposta que agregue efetivamente valor, porque senão é algo super vazio. Mas imagina, seriamente, pensa assim: por que motivo, por exemplo, eu, Rui, é que te haveria de contratar? Porque a ideia aqui é que tu penses o seguinte: imagina, como é que tu irias acrescentar alguma coisa ao negócio? Isto é super importante, tu tenhas em consciência. Porquê? Porque se nem tu próprio sabes como é que tu vais agregar valor a uma empresa, como é que tu achas que do outro lado eles vão ver que efetivamente tu poderás ter valor ou não? Porque lembra-te, imagina, eles estão a contratar-te. É um negócio. Eles querem arranjar o melhor recurso humano para um objetivo concreto, que é fazer com que a empresa cresça e que vá colmatar alguns desafios que existiam em determinado departamento, site, cliente, o que for, ok? Então, estilo, mais do que tu dizeres, ah não, mas eu tive 20
a geografia e acabei a média do meu curso com 19,5. Bom para ti, percebo isso perfeitamente, mas imagina, em termos de negócio, o que é que isso me vai acrescentar? E isto é uma visão que é super importante que tu tenhas. Não tem de ser assim tão frio, ok? E tão direto. Porém, convém que tu encontres em ti algum elemento diferencial. Porquê? Imagina, vou-te dar um ponto, porque pensar desta forma foi o que efetivamente, para mim, Rui, me abriu algumas portas no mercado e me trouxe até ao sítio onde eu estou hoje. Mas se nós olharmos, a ideia é tão simples quanto esta. Imagina, no meu caso, eu foco-me na solução, ok? Eu não arranjo problemas para o negócio e eu sei que isto pode parecer fácil de dizer, mas se tu tiveres este pensamento e o teu discurso também for alinhado neste ponto, a tua atitude vai mudar e quando fores para uma entrevista vai mudar garantidamente. Porquê? Porque tu estás focado em encontrar uma solução para o negócio em concreto, para a empresa que te está a contratar, e é aqui que está o teu diferencial. Não é no ponto de estilo. Vamos pôr isto em perspectiva. Imagina um iPhone, ok? Por exemplo, no caso do iPhone, tu podes dizer que o iPhone tem uma câmera de 13 megapixels, tem 512 gigas de memória, tem, sei lá, tem touchscreen, tem aquilo, aquilo outro, ou seja, isto são features, ou seja, são especificações do iPhone, por exemplo, ok? Só que isso é giro para uma pessoa que esteja à procura de uma coisa específica. Eu quero um telemóvel com 13 megapixels. E normalmente essas features de um iPhone, no nosso caso, em termos de LinkedIn, de proposta comercial, de, por exemplo, de CV, a malta mete isso. Estilo, olha, nós ficamos assim, temos isto, temos isto, temos isto. Mas é muito para nós e pouco para a pessoa que nos está a ouvir. No sentido de, ok, percebo isso perfeitamente e em alguns casos, parênteses, as pessoas não percebem isso perfeitamente porque, lembra-te, elas não são da tua área, ok? Então, normalmente nós tendemos a dificultar as coisas, que é colocar palavras caras ou jargões da área e tudo mais, que do outro lado não são profissionais de SEO, portanto, torna-se desafiante que eles consigam compreender, e às vezes passas uh, por ridículo, só pelo facto de do outro lado a pessoa não está a perceber nada do que estás a dizer. E é importante que tu calces os sapatos dos outros e principalmente que tenhas em consciência o elemento de como que raio é que eu vou acrescentar valor a esta empresa. E se tiveres esse discurso, a atitude muda e tu vais ver que vais ter muito mais resultados. Porquê? Porque estás a ir ao encontro daquilo que eles querem e não aquilo que é o comum para todos, ok? E dizer aqui uma coisa também, que é, imagina, eu já partilhei isto, mas só um pequeno resumo, ok? Que é o facto de, se tu puseres isto em perspectiva, ok? E eu já entrevistei várias pessoas, ok? Várias pessoas que tinham 19, 18, ou seja, médias muito altas e que tu podes dizer assim, olha, é impecável, tipo, esta é a melhor pessoa para contratar. Imagina, não é só hard skills e não é só um número. O facto de tu teres um número na faculdade, por exemplo, isso não é indicativo de grande coisa. Porquê? Porque se tu fores olhar, estilo, no teu curso, ok, saíram 100 pessoas e pensa que são 100 ovelhas que lhe espetaram um ferro com um número que é o número que te deram na média. Olha, aquele tem 18, pum. Mas são todas ovelhas. Estilo, são todos iguais. Saem de lá, tipo fábrica. Tudo igual, ok? Agora, qual é que é o ponto? Tu és diferente porquê? Não, porque eu tenho uma média de 14. Isso para mim não me diz nada, porque se formos espremer, o que é que tu aprendeste SEO no curso? Nada, ok? Então, estilo, de que forma é que tu vais agregar isso em termos de empresa, em termos de negócio e tudo mais? Sei que para quem sai de uma licenciatura isto pode ser desafiante, que é do estilo, eu sei lá, eu estou completamente perdido. Mas é aí que eu disse, estilo, isto é para te abanar, no sentido de tu vais ter que te sentar e refletir sobre ti, elementos da tua personalidade que tu podes agregar no negócio e coisas que tu sabes que, ok, então se eles pedem aquilo, se é isso que eu quero fazer, eu vou ter que investir mais naquele tópico, naquele tópico, naquele tópico. Mas vou fazer um resumo até agora daquilo que tu deverias ter, ok? Que é o ponto de, primeiro, foco na prática, pega no site de um familiar, de um amigo, ou monta o teu próprio site. Cria portfólio,
mas cria um portfólio com apresentação de dados. Ou seja, estilo, cria este site, ou este site de uma familiar, ou do que é que quer que seja, e no espaço de 3 meses criámos X artigos. Esses X artigos tiveram este número de visualizações, este número de cliques, quantas conversões, ou seja, aporta dados. Para não ser uma coisa tipo super genérica. Porquê? Porque principalmente isso dá a sensação de que tu estás a fazer algo com causa e efeito. Deram-te uma tarefa, tu executaste, tem um determinado objetivo e tu viste os resultados. Portanto, tu cobres o processo todo. Paralelamente a isso, é o facto de tu estás a olhar para uma área que é analítica. E o ponto de tu estás a olhar para resultados é top, porque tu tens uma mente orientada para performance. Impecável em relação a isso, ok? Então, esse é um ponto que pode ser também diferencial. Depois, pensa sobre como podes agregar valor numa organização, ok? E clarifica bastante o teu diferencial. Isso é fundamental, ok? Portanto, já temos aqui alguns elementos para tu refletires. Contudo, ainda não acabei. Aliás, nem a metade vou. Só já para te deixar isso claro. Portanto, é só para tu avaliares o nível de pancada que potencialmente vais levar. Mas, continuando, ok? Imagina, desafios de tu trabalhares em SEO. Porque até agora vimos aquele ponto de, ok, não, mas eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter aquela coisa. Não, não, não. Ponto eliminado, ok? Para tentares eliminar essa objeção, deita a solução. Agora, quais são os desafios reais de tu trabalhares com SEO? Primeiro ponto, claro, ok? E efetivamente, estilo, não vale a pena negar este ponto, mas é uma área que está em constante atualização, ok? Porque se tu fores olhar, tudo muda a uma velocidade bastante rápida. Se nós olharmos, por exemplo, para os últimos 2 anos, com a introdução de inteligência artificial, mudanças no algoritmo do Google, o que é que eles valorizam mais, o que é que eles não valorizam, as funcionalidades que eles estão a implementar dentro da SERP, o que vai mudar a curto, médio prazo, estilo, se tu não tiveres consciência disso, tu perdes o comboio. E se tu continuares a olhar para a mesma coisa que fazias há 10 anos atrás, esquece, não é igual. Tu podes dizer é que, de base, há muitas coisas que permanecem, sim, mas tu tens de ter consciência que SEO não é só técnico, não é só aquele ponto de aperta o botão A, B, C, pum, estás em primeiro lugar, bom para ti. Só que se tu não tiveres também consciência que o teu potencial cliente também está a mudar, fruto de todas as novidades que estão a surgir, principalmente com a introdução de inteligência artificial no motor de pesquisa, isto vai fazer com que a intenção de pesquisa dele mude, toda a tua estratégia vai mudar também, ok? Ah, Rui, mas isso muda assim tão rápido? Sim, muda. E se tu não estiveres a par disso, torna-se desafiante. Ou se tu não quiseres estar a par disso, torna-se desafiante porque tu vais perder claramente o comboio, ok? E isso é um ponto tramado, ok? Agora, como é que tu consegues estar a par destas coisas? E aqui é aquele elemento que, não vou ser hipócrita, ainda há bocado te disse, estilo, não deves investir em cursos e não sei do quê. Estilo, a realidade é esta. Tu não deves investir em cursos que são brutalmente genéricos e que não te vão agregar valor num todo. Porquê? Porque o facto de tu te inscreveres num curso só pelo canudo, essa é uma premissa errada. Qual é o teu objetivo com aquilo? É aprender uma determinada área? É tu teres muito mais conhecimento naquele tópico, naquele tópico, naquele tópico? É o networking? É as portas que aquilo te vai abrir? É o quê? Porque tu sentaste e aqui eu tenho maior legitimidade do que grande parte de vocês. E vou dizer porquê. Porque se nós pusermos em perspectiva, estilo, no ano 2023, eu devo ter dado aulas à vontade para mais de 5.000 pessoas. E qual é que é aqui a questão? A questão é, todos os anos passam muitas pessoas pela mão, ok? Mesmo muitas pessoas pela mão, e eu conto pelos dedos da minha mão, ok? O número de pessoas que efetivamente se senta numa sala de aula e que tem um objetivo claro com aquilo e que quer efetivamente tirar sumo e aplicar em alguma coisa. A maior parte das pessoas inscreve-se por puro impulso ou pela aquela coisa de não, eu tenho que ir atrás de um conteúdo novo, não sei o quê, e a maior parte das vezes não tomem atenção. Conteúdos programáticos, professores, nada, são conteúdos datados, tu chegas lá, vais sair frustrado, vou para uma instituição de ensino superior porque tem mais crédito ir para a universidade A, B ou C, depois é só o canudo,
e tu passaste lá 6 meses da tua vida e aquilo espremido não te agregou valor nenhum. Eu não estou a dizer que são todas assim, ok? Tem muito a ver é com o facto de qual é o teu objetivo. E, no meu caso, eu quando falo em cursos, eu falo em coisas específicas. Vou-te dar um exemplo concreto, ok? Na realidade até te posso dar 2 exemplos concretos. Que é o facto de, primeiro exemplo, quando tu olhas para uma formação, não tem que ser necessariamente um curso daquele estilo pós-graduação, universidade, ou até mesmo um curso daqueles de infoprodução, em que tu compras e tens que gramar aquilo ali durante um mês, ou compras qualquer coisa e acedes logo ao conteúdo. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer, por exemplo, imagina, no meu caso, um evento. Há coisa de 3 semanas, fui ao SEO Mastery Summit, no Vietnã. Para mim, eu vejo isso como uma mais-valia. Primeiro, estou num sítio onde estão os top leaders de SEO. Ou seja, é o sítio onde eu quero estar. Paralelamente a isso, é o facto de os conteúdos que eles dão são muito técnicos e são novidades e paralelamente a isso são práticos. Ou seja, não é uma coisa teórica, não é estilo. Eu estou a ler os 8 P's do marketing digital e vi na folha 57 que dizia... Não, sei, não é nada disso, ok? São coisas práticas. Agora, eu não estou a dizer que tu tens que vir para o Vietnã para ir a uma conferência, mas escolhe bem é os ativos que tu vais investir de forma a perceber, ok, o que é que aquilo me vai dar. No meu caso, o que é que eu ganhei? Ganhei conhecimento, ganhei o ponto de estar a par das novidades, porque sim, mais uma vez te volto a dizer, estilo, este é o maior desafio em SEO. Por muito tu possas dizer, não, SEO é sempre igual, não vais na cantiga dos outros. Se tiveres alguém no teu círculo que tem este tipo de conversas, esquece, essa pessoa está morta por dentro e muito provavelmente por fora também, que é o facto de não estás a ir ao encontro daquilo que está à tua volta. Tipo, está toda a gente a mudar e tu és a pessoa que não muda. Porquê? E mais uma das coisas que é, não só estares a par das novidades, é o facto também de fazeres networking. Naquele caso, um evento acaba por te ajudar muito. A mim, ajudou-me bastante. E o resumo principal deste ponto, imagina, no caso de um curso, vou-te dar um exemplo. Eu quero fazer uma formação super específica, ok? Em semântica, ou seja, é SEO semântico, por assim dizer, ok? Não te vou dizer mesmo ao certo o que é, mas é isto aqui em concreto. Qual é que é a ideia? A ideia é super nerd, super específico e sim, não é das coisas mais baratas à face da Terra. Porém, estilo, eu não quero um curso de SEO. Eu, Rui, ok? Não significa que tu não tenhas que ter um curso de SEO se tu não tens bases de SEO, ok? Mas entende o teu estado atual, entende qual é que é a melhor formação para ti e é se necessitas de formação, ok? Porque não vais pelo caminho mais fácil do não, bora para ali, eu vou tirar aquele curso e vou ficar completamente eliminado. Não significa que seja isso, ok? E percebe, vê feedback das pessoas, um, porque lembra-te, não é só um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo e de recurso mental teu. Que é o facto de tu vais estar a investir ali de corpo e alma, se aquilo não dá o que tu queres, super tramado. Então, estilo, percebe bem isso. E um outro ponto. Tu deves investir em ti, ok? Esse é o ponto base de tudo, ok? Entende bastante bem em que sentido é que aquilo irá potencializar o teu diferencial, ok? Essa é a premissa de tu escolheres uma coisa. E paralelamente a isso, quando tu investes em SEO, não é só na parte de formação, tu também deves de investir em ferramentas, ok? É muito importante que tu investas em ferramentas. E eu vejo muito esse feedback de malta que é, epá, não vou estar a pagar, por exemplo, dou-te um exemplo da semana passada, ok? Em que demos, a SEO Wars foi dedicado ao ChatGPT. Tens o GPT Plus, que custa $20. Estilo, é um jantar, ok? É um jantar, mas é a tua ferramenta de trabalho. Se tu não queres investir em ti e preferes ir, por exemplo, jantar fora, oh, e com 20 euros, hoje em dia nem vais jantar assim de luxo, ok? Portanto, nem sequer estamos a falar de uma coisa estrela Michelin, é tipo, são 20 euros. Que no caso até é menos, porque é $20, mas pronto. Um, qual é que é aqui a questão? A questão tem a ver com o facto de tu deves de refletir melhor sobre todos estes blocos de ti e perceberes por que motivo é que tu não estás a ter resultados. Será que estás a investir da forma certa? Ou será que estás só a tentar arranjar desculpas para
Não estou a dizer que é o caso, é só para refletires, ok? Porque isso vai trazer clareza sobre o teu estado atual e o que tu necessitas para progredir. Agora, resumo 2, ou seja, faça tudo o que eu já partilhei, mais elementos que deves ter em consideração, ok? De resumo. Primeiro, é uma área que está em constante atualização, tal como disse. Deves focar-te em encontrar onde está a informação que tu necessitas e foge de conteúdo teórico e conteúdo datado, ok? Foge disso, é super, hiper, mega importante que tu fujas disso. Esse é o mais importante mesmo. Porque lá estás a investir tempo e dinheiro numa coisa que já está ultrapassada. Agora, falámos dos desafios. Quais são as oportunidades em termos de SEO? Imagina, neste momento, em termos de oportunidades, sendo brutalmente sincero contigo, é talvez um dos melhores momentos. Sei que isto pode parecer super clichê, só que se tu fores fazer uma pesquisa rápida no LinkedIn, tu vês que consegues encontrar muito mais procura do que oferta. Entenda-se, tens muito mais conteúdo de ofertas de trabalho do que profissionais efetivamente a executar. E uma das coisas que tenho para te dizer que é, mesmo que tu aches que o mercado potencialmente está saturado, lembra-te daquele exemplo que eu te dei, do estilo, saíram todos da faculdade, não é? São todas ovelhas. Tudo ovelhas. E o ponto aqui é, tu queres ser a ovelha negra no meio do rebanho. Tu queres aportar contraste e seres diferente. Porquê? Porque é muito fácil comparar e principalmente quando as pessoas vão para o padrão, estilo, se tu tiveres ali um ou dois pontos de diferente, de algo que aporte efetivamente valor à organização, tu destacas-te e tu és a ovelha negra no meio do rebanho. E isso é brutal e é a forma de tu passares à frente da tua concorrência. Mas é também importante um ponto que é, ok, existe muita malta à procura de profissionais de SEO, existem poucos profissionais de SEO, e existe aqui também uma outra oportunidade, por isso é que eu digo que este provavelmente é a altura melhor para tu trabalhares nesta área, que é o facto de, se tu puxares um bocado a cassete atrás, e não, nem precisamos ir assim tão longe, que é o facto de, se tu puxares a cassete até dia 5 de março de 2024, o Google lançou um update, dizimou uma catrefada de sites. Eu falei isso na SEO Wars. Qual é que é a questão? A questão é, se calhar, muito provavelmente tu até conheces alguém à tua volta que o site começou a ver as visitas a decrescer. Isso é normal. Não deveria ser, ok? Mas é normal. É o facto de estar potencialmente a ser penalizado pelo Google. Então, esta área é uma área que mexe muito na dor de um negócio. Rui, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, imagina, basta existirem alterações, updates ao algoritmo e se tu olhas para um negócio, isso mexe muito na dor deles. Porquê? Porque qualquer negócio quer faturar. Se é um negócio que depende muito de um site e que está muito alavancado em tráfego orgânico, ou seja, SEO, significa que muito provavelmente vai levar um pancadão gigante e isso tem impacto direto na parte do negócio. E aí tu consegues aportar muito mais valor. Estilo, olha, eu sou um profissional desta área, eu consigo te ajudar a voltar ao estado que estava antes ou a aportar mais resultados, ok? E porquê que estou a dizer isto? Porque efetivamente é uma dor que o negócio tem e isso vai continuar a existir, ok? Então, esse é um ponto porque muitos sites estão a ser penalizados. Não estou a dizer que agora vão ser todos penalizados, mas lembra-te, tens dois elementos: oferta, não há profissionais, dor do negócio. Portanto, tens aí vários elementos que, conjugados, jogam a teu favor. Agora, este ponto leva-me a um elemento que é: eu não acredito, ok? E aqui, mais uma vez, sou eu, Rui, a dizer isto, que é, eu não acredito naquele ponto de, eu faço SEO. Estilo, não há a fazer SEO. Esquece isso. Porque o ponto é, o que é que tu efetivamente queres dizer com isto? Estilo, eu faço SEO. Porque imagina, eu quero que tu tenhas este pensamento, ok? E isto é um pensamento que eu tendo a partilhar dentro do programa de aceleração do DR33, ok? E trouxe aqui só muito ao de leve para tu teres esse ponto de, ok, eu quero ser um profissional de SEO, bora lá tentar perceber como é que eu consigo acrescentar mais valor a isto. Que é, imagina isto. Para mim, tu seres um generalista é aceitar que tu vais jogar sempre na segunda liga, ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é, imagina, eu já partilhei este exemplo de um amigo meu, mas vou partilhar novamente, que é,
tu preferes ser um médico de família ou preferes ser um médico cirurgião vascular, por exemplo? Porque estilo, há mercado para ambos, não há uma resposta certa ou errada, só que isto tem que estar muito alinhado com a tua ambição, que é o facto de, se tu tens uma ambição para para uma determinada qualidade de vida, desculpa ser eu a dizer-te, mas o dinheiro não está no generalista, ok? O dinheiro está na especialidade, ou seja, tu tornaste efetivamente um especialista. E o generalista é aquela pessoa que diz que eu faço SEO, ok? E eu vou-te provar isso. Porque, por exemplo, imagina, há uma valente oportunidade, okay? Que é o facto de tu te especializares dentro de uma área de SEO. E agora, imagina, tu não tens de te especializar em tudo, ok? Não tens de ser super generalista, nem tens que ir também, ok, agora porque o Rui está a dizer isto, eu tenho que me focar numa coisa super concreta. Mas pensa nisto. Um, por exemplo, tu podes fazer SEO para negócios locais que contam com site em WordPress. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tu não fazes SEO para lojas online, tu não fazes SEO para sites em Wix, tu não trabalhas com Drupal, tu não trabalhas com sites, por exemplo, de gambling, ou seja, de afiliação, nem nada disso. Tu trabalhas única e exclusivamente com negócios locais e que o site foi montado em WordPress. Agora, porquê que eu te estou a dizer isto? É específico, há mercado, e se tu fizeres, garanto que vais ser o melhor nesse ponto. Porquê? Porque efetivamente tu estás focado naquele nicho e não vais olhar para potenciais objetos brilhantes. O que é que isto quer dizer? Ou seja, imagina, se agora surgir, sei lá, uma nova funcionalidade do ChatGPT que faz vídeos e esse é o objeto brilhante e toda a gente está aí para ali, se tu tens um foco, o teu foco é SEO para negócios locais que contam com um site em WordPress. Em que medida é que aquilo do ChatGPT te vai ajudar? Nada, então não vais para lá, ok? Isso ajuda-te a focares. E agora, como é que tu podes ser um potencial especialista? E como é que isto vai trazer resultados? Primeiro, apostas num nicho, deves de investir num processo que funciona para esse nicho, contar com um track record de resultados, ou seja, se tu te focas naquele nicho, é importante que tu ganhes histórico de resultados, cries cases, isso vai-te ajudar a trazer muito mais clientes. Porquê? Porque lá está, tu estás específico naquele lado e os teus resultados vão ser específicos face à dor do teu potencial cliente. Depois tens prova social, investires em conhecimento especializado, estilo, tu já não vais procurar cursos de SEO ou nada disso, tu vais procurar, por exemplo, se calhar uma formação muito mais dedicada a Google My Business, por exemplo, ou sei lá, SEO off-page, mas numa vertente de citations, por exemplo. Ou seja, há uma data de coisas que são específicas para aquela área que te vão aportar muito mais resultados, percebes? Quando eu te disse assim, tipo, não faças um curso, não é não faças um curso, é não faças um curso que não vai ao encontro do teu objetivo. São coisas diferentes, ok? Depois, conhecer bem não só a vertente de SEO, mas de negócio. E isto aqui é a maior dica que eu te posso dar à face da Terra, ok? E dentro da SEO Wars, ou seja, se tu fores à descrição e clicares no link que está nos comentários, tu vais conseguir ver uma coisa brutal, que é estas notas, ou seja, aquilo que eu te estou a dizer foi passado para notas e tens lá o resumo dos pontos todos que eu te estou a falar. E eu quero que tu mudes uma coisa. Eu quero que tu mudes da tua estrutura o ponto de eu faço SEO, eu não quero isso, ok? Eu quero que tu penses neste ponto, que é eu ajudo qualquer coisa a qualquer coisa através de qualquer coisa. Então, estilo, tu podes dizer eu ajudo negócios locais a trazerem mais clientes para a sua loja através de SEO ou através de Google My Business ou através do Google, qualquer coisa, ok? Estou só a inventar, mas a ideia é esta, estilo, tu não fazes SEO, tu estás focado em entregar um resultado para o teu cliente, ok? E esse é o grande diferencial, ok? Que é o ponto de, eu neste momento acabei de te dar o diferencial. Estilo, eu não faço SEO, eu faço isto, que é, eu ajudo alguém, ou algum nicho de mercado, ou qualquer coisa, a qualquer coisa, que é o objetivo deles, através de X. Pode ser o canal, pode ser uma ferramenta, pode ser o que tu quiseres, ok? Mas aqui a ideia é tu conseguires responder a isto e teres uma frase muito mais bem construída, de forma a que isso agregue valor a quem te está a ouvir. Porque é do estilo, eu faço SEO. A maior parte das pessoas não vai saber o que é isso.
É SEO? É CEO? É o quê? E a maior parte da malta nem faz ideia o que é SEO, ok? Portanto, tenta simplificar e lembra-te, mete nos sapatos das outras pessoas, principalmente naquelas que te vão contratar. É importante que tu tenhas esse ponto de consciência. E eu disse que ia abrir o meu coração, e se tu olhares para tudo isto que eu partilhei contigo, eu estou a realizar exatamente isso neste momento. Ou seja, eu neste momento estou dedicado a SEO para e-commerce, com um produto bastante concreto para resolver um desafio específico de uma loja online. Não quero disparar para todo lado, ok? Não olho para objetos brilhantes nem nada disso. E lá está. Não sou um canivete suíço, ou seja, eu não faço tudo. Por muito que eu tenha uma visão mais ampla, fruto da minha experiência, isso não significa que eu vá saltar fora e agora estilo, olha, vou escolher uma outra coisa qualquer. Não, eu tenho o meu foco central, é SEO para e-commerce, e eu não saio dali. E para te dizer uma coisa, é do estilo, eu foco-me em SEO para e-commerce, em WooCommerce e Shopify. Ah, Rui, mas eu tenho uma loja na Redicom. Não és cliente para mim. Não tenho interesse, desculpa. Ah, não, Rui, mas eu tenho uma loja em Magento. Espetacular, mas também não és cliente para mim. Não tenho interesse. E porquê? Porque efetivamente eu desenvolvi um método esse que responde a uma determinada necessidade e que funciona brutalmente bem em e-commerce e em Shopify. É o que é. Há mercado para muito mais malta. Ah, Rui, mas estás a perder oportunidades. Não, eu estou-me a especificar e eu te garanto que o meu objetivo é, naquela área, eu, se entrar dentro de um cliente, naquele prazo que eu te digo, eu aporto resultados inagualáveis. Ou seja, não há forma de tu conseguires contrapor. Porquê? Porque eu estou focado. Eu não ando a disparar para todo lado. Okay? Então, esse é um dos pontos que é super importante que tu tenhas isso em consciência. Agora, tudo isto que eu te disse foi para ti. Mas agora eu queria te trazer um outro elemento, que é nos outros e no mercado. Pois é, ou seja, imagina, nós olhamos para a grande diferença que deve de existir em ti e qual é que é o impacto, ou seja, que isso poderá ter na visão dos outros sobre a tua pessoa, ok? E chega à altura de partilhar contigo a grande diferença nos outros e no mercado. E imagina, eu sei que isto aqui pode ser um bocado mais chato, o que eu vou partilhar, mas é importante para pelo menos tu teres uma consciência do que existe e daquilo que tu podes e deves ter em consideração, que é, tal como eu te avisei para ti, e acredito que nos outros e no mercado este elemento seja vital, para tu conseguires entender, ou seja, para tu perceberes que efetivamente estamos perante um profissional de SEO, ou seja, uma pessoa que se diga, ok, ele é especialista nisto. Um ponto que tem que estar claro é o facto de essa pessoa se manter atualizado. Isso para mim é um inegociável. Ou seja, o que é que tem de existir nos outros e no mercado? Se tu estás perante alguém que te vai ensinar ou que te vai prestar um serviço ou algo assim, essa pessoa tem que saber o que está a acontecer neste momento e ter uma visão também de negócio. Porquê? Porque imagina, o que há mais por aí, sendo brutalmente sincero, e não é uma coisa de lavar roupa suja, é simplesmente no ponto de dar-te essa clareza, porque é triste e, sendo brutalmente sincero, nem sequer é só em Portugal, é pelo mundo inteiro. Que é o ponto de tu consegues perceber, e principalmente na conferência havia muita malta a gozar com isto, que é há muitos SEOs de LinkedIn. O que é isto? É pessoal que partilha muito conteúdo, mas quando tu vais ver e espremes isso, tu consegues perceber que, afinal as pessoas não fazem. Ou, afinal a pessoa não sabe nem metade. Ou, a pessoa repete, tipo papagaio, a mesma coisa há 6 ou 7 anos. E está tudo certo, ok? Mas quando tu queres, estilo, encontrar bons profissionais, esses não são claramente aqueles que devem ser o teu exemplo ou aqueles que tu deves falar. Porquê? Porque, imagina, pelo menos isto é o que eu vejo e lá está, é a minha opinião, somente a minha opinião e vale o que vale. Que é o ponto de, para mim SEO não é só tu colocares uma palavra-chave em primeiro lugar e está feito, ok? É um grande statement, é,
porque muito provavelmente mete-me em algumas situações contra a parede, só que eu prefiro esse tipo de atitude do que aquele ponto de tentar-te vender que SEO, em primeiro ponto, é uma coisa fácil. Não é, ok? Deixar isso já super claro. SEO não é fácil. E o que pode ser fácil, potencialmente, é eu te dar uma receita do bolo para tu otimizares as tuas páginas, ok? E como estás a apontar para Portugal e o mercado, feliz ou infelizmente, não é tão maduro como outros mercados, tu vais conseguir posicionar tranquilamente para uma determinada página, ok? Somente com SEO on page. Agora, vem o elemento de, primeiro ponto, será que essa palavra-chave é mais indicada? Será que essa palavra-chave traz conversões? Será que tu envolves-te no negócio? Vou-te dar um exemplo. Imagina que é um site de serviços e eu dei isso na SEO Wars para dentistas, por exemplo. Imagina, eu posso aparecer para, sei lá, comprar Invisalign, ok? Aqueles aparelhos invisíveis para os dentes, ok? E o que é que acontece? Eu apareço em primeiro lugar. Até fui para uma palavra-chave que é comercial, só para não haver azares. Estás em primeiro lugar, estás a gerar tráfego. Mas imagina, o teu site não está a converter. Ou seja, tu não estás a gerar mais pedidos de contacto, o apoio comercial não está a receber mais leads. E agora o que acontece é, muita malta dentro da área de SEO borrifa, estilo. Isto não é um problema meu, porque o meu problema é eu pôr em primeiro lugar. Já coloquei a palavra em primeiro lugar, peço imensa desculpa, mas my job is done. Perfeito. Errado, ok? Porquê? Porque, lá está, tu tens que olhar para a empresa, para o negócio e aportar valor. O teu trabalho não acaba no ponto de tu geraste tráfego para dentro do site. Porque o tráfego não pode ser, pode até nem ser qualificado. Tu tens que olhar para a parte de conversão, tu tens de te preocupar com o negócio e perceber a qualidade das leads que tu estás a receber, por exemplo, se estás a receber, não pode ser só o negócio a fazer pressão sobre ti, tu também vais ter que fazer pressão sobre o negócio e envolver-te, querer saber do negócio, ok? Porquê? Porque se calhar tu priorizaste mal as coisas, porque eles disseram-te que era Invisalign, por exemplo, mas esse produto nem liberta margem nenhuma, eles nem têm interesse, eles têm muito mais interesse, por exemplo, no serviço de higienização oral, ok? Então, estilo, por que raio é que tu não apareces em primeiro para isso? Ou por que raio é que nem sequer existe uma página? Porque tu deste prioridade errada. Porque tu não tiveste interesse e curiosidade em saber mais sobre o negócio. Tu assumiste que aquilo que eles te estão a dizer é verdade. E nesse aspecto, em alguns casos, não é a melhor estratégia. Por isso é que eu digo, SEO não é só ficares em primeiro lugar. Isso é aquilo que tu aprendes num curso, tranquilamente, ok? Mas, estilo, isso não vai fazer de ti um especialista em SEO, desculpa ser eu a dizer-te. Ok? Porquê? Porque, mais uma vez, qualquer um aperta botões. E tu, assim, és uma ovelha. Está tranquilo. Agora, qual é que é o ponto de diferenciação? Não é? Ah, Rui, mas eu apareço, e isso é uma das coisas que eu brinco ah, na, no DR33, mas é um brincar com muitas aspas, que é o ponto de eu apareço para consultor SEO em primeiro lugar, bom para ti. E então? Isso vai trazer o quê, concretamente? Porque, na realidade tu vendes SEO, bom, ok. E isso é uma coisa super genérica, que é uma coisa que qualquer cliente pode negociar, qualquer cliente pode chegar lá e dizer assim, eu não quero auditoria, não quero aquilo, não quero aquilo outro, e já agora, estilo, tu disseste que era 1000 euros, vamos fazer isso por 500. Ou seja, aporta muito mais problemas para ti, porque tu não tens controle sobre aquilo que estás a entregar, não é uma coisa específica, e estilo, pode ser tudo e pode não ser nada. Eu não jogo nesse campeonato, desculpa ser eu a dizer-te. E nesse aspecto, estilo, se tu queres ser um especialista, tu vais ter que te focar numa especialidade, ok? Dentro do SEO. Porquê? Porque isso vai fazer com que tu tenhas muito mais maturidade, que tu consigas aportar muito mais resultados e teres massa crítica, e isso vai fazer com que tu sejas, por exemplo, um oftalmologista, um cirurgião vascular, o que seja, e não sejas um basicamente, um médico de família. Nada contra, ok? Mas pronto, é isso. E lembra-te uma coisa, quando tu estás a olhar para uma ótica de especialista, o propósito é que tu agregues valor, ou seja, que tu entregues resultados reais ao cliente face ao objetivo. Porque dizer-te uma coisa, o cliente não quer que tu estejas em primeiro lugar. Ou seja, se alguém te contratar para uma empresa, o que eles querem não é que tu fiques em primeiro lugar. Isso é a consequência do teu trabalho.
E se pusermos em perspectiva, a consequência do teu trabalho, que é pôr a palavra-chave em primeiro lugar, é trazer retorno à empresa. Então o que eles querem no final do dia é sempre lucro, ok? E não é faturação, é lucro, porque esse é o dinheiro que efetivamente eles fizeram. Faturação, estilo, não quer dizer nada, porque eu posso faturar milhões de euros e ganhar 1 euro de lucro. Isso é uma parte chata aqui no meio, mas seria uma conversa para outras núpcias. Mas, primeiro ponto aqui, e só assim traços de recap aqui das coisas. É muito importante que tu conheças os teus objetivos. Traça objetivos claros para ti. Estilo, o que é que tu queres? Seja na tua vida pessoal como na tua vida profissional. Isso vai-te ajudar a alinhar os pontos. Estilo, tu podes dizer que queres ter uma qualidade de vida e eu quero ter outra. E ambos queremos fazer SEO, só que eu quero fazer SEO, por exemplo, com 5 mil euros no bolso e tu queres fazer SEO com 50 mil euros no bolso. São coisas totalmente diferentes. Estou a inventar, ok? Só para dar aqui um exemplo. Mas são realidades distintas. Convém que conheças a tua realidade e o que é que tu precisas para chegar lá. Depois, idealmente, eu se fosse a ti, focava-me numa área, ok? Porque vai fazer com que tu investas muito mais conhecimento na mesma, que tenhas muito mais resultados e que cries um próprio método para te agilizar em termos de trabalho. Porquê? Porque não és uma máquina, não consegues trabalhar 24 horas sobre 24 horas, é impossível. Então, se tu conseguires hum, mapear todas as tarefas que tu tens de fazer, vai ser muito mais fácil numa primeira fase, vai ser mais fácil tu repetires e vai ser mais fácil tu delegares. E é a forma de tu ganhares tempo e escala. Se tu disparas para todo o lado, é difícil de escalar e é difícil de tu delegares porque não tens processos bem oleados, porque é tipo faço ao sabor do vento, ok? Depois, aposta em ti, aposta principalmente em conhecimento e investe em ferramentas, ok? Que vão principalmente ao encontro do teu objetivo. Estilo, não vejo por que motivo não deves investir, por exemplo, num SEMrush da vida, ok? Que é uma ferramenta brutal para as tarefas de SEO, ou, por exemplo, num Screaming Frog da vida também, ou, se quiseres um valor mais baixo, porque é que tu não investes, por exemplo, num ChatGPT? Não sei se essas ferramentas vão ser boas para o trabalho que tu vais realizar, mas deves de equacionar. Porquê? Porque são as tuas ferramentas de trabalho. Então, esse é o ponto. Imagina, se tu fosses jogador da bola, tu muito provavelmente irias ter que investir nas tuas chuteiras. É normal, ok? Ou noutro trabalho qualquer, tu irias ter que investir em material para conseguires desempenhar nas melhores condições possíveis o teu trabalho. E isso é normal. Rui, mas no trabalho onde eu estou, eles deviam de investir em ferramentas. Sim, mas lembra-te, também é importante que tu tenhas os teus trabalhos paralelos, não é trabalhos, mas os teus projetos paralelos para tu conseguires, lá está, afinar as coisas e ganhares propriedade. E por outro lado também é o facto de não estares dependente de terceiros. Ou seja, tens ali a tua ferramenta, utiliza à vontade, está tudo tranquilo. Ok? Procura entregar resultados, ok? E não apenas ficares em primeiro lugar. Porque o que tu queres, ou neste caso, o que o cliente quer, ou seja, quem te vai contratar, seja uma empresa, seja freelancer, consultor, agência, o que seja, o que eles querem é resultados. E os resultados estão intrinsecamente ligados a revenue, lucro e por aí vai. Não é ficar em primeiro lugar, ok? E lembra-te, eles não falam a mesma língua do que tu, percebe o negócio deles, envolve-te no negócio e faz as perguntas certas para ir ao encontro daquilo que tu necessitas para trazer o máximo de resultados possíveis. E vou-te já dar uma dica de ouro. Se a pessoa diz que é azul, em alguns casos não é bem azul, tu vais ter que desconstruir isso, no sentido de há muitas respostas que o teu cliente vai dar que não são refletidas, ok? E convém que sejas tu a ter curiosidade para puxar mais sobre isso. E a melhor forma de tu puxares conversa sobre um determinado tópico e tentares perceber se o cliente te está a dar a resposta certa ou não, ou pelo menos com o máximo de maturidade possível, é o facto de tu teres dados antecipadamente. Google Analytics, Google Search Console e tudo mais. Ser curioso, analisa os dados antes de falares com alguém. Ou, quando vais falar sempre com alguém, leva dados. Porquê? Porque é a melhor forma. E elimina uma coisa do teu léxico que é eu acho que. Não há eu acho que, em lado algum. É o ponto de eu vi que XYZ tinha isto, por isso é que devíamos fazer este tipo de estratégia. Ou seja, toma sempre decisões com base em dados. Isso vai fazer total diferença enquanto profissional, ok? Porque eliminas muito aquela coisa do eu acho que
e as pessoas vão começar a confiar muito mais em ti porque tu és uma pessoa que olha para o panorama geral, recolhe os dados e toma decisões ponderadas, não a quente. Ok? Este SEO Wars foi um bocado mais diferente de todas as outras, mas eu sinto que foi um bocado importante numa ótica de partilhar não só a minha visão, dar-te aqui algumas oportunidades e mostrar-te aqui alguns caminhos dentro do link que está na descrição. Se tu entras lá, inscreveste ou fazes login, caso já estejas inscrito, tens tudo isto que eu partilhei contigo, muito mais detalhado, com as perguntas certas que tu deves responder e com os raciocínios que tu deves ter para encontrar o teu diferencial. É fundamental, isso vai fazer toda a diferença quando tu te fores vender, seja para uma empresa, seja para tu prestares um serviço, o que seja, ok? É totalmente diferente, não queiras ser igual a todos, tenta aportar essa diferenciação, confia em mim, vai dar resultado e foca-te, ok? Foca-te num nicho de mercado específico, ok? Isso vai-te trazer muito mais valor. Começa-te a especializar, porque lá está, colocar especialista de SEO, toda a gente consegue colocar no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram, onde for, ok? É super fácil colocar lá. Agora, se tu te sentares ao lado dessa pessoa e se espremeres ela, muito provavelmente ela sabe apertar alguns botões, não tem consciência de negócio porque não tem contexto nem maturidade suficiente. E eu não estou a dizer que isso seja mau. Estou a dizer é que é o mercado, tu tens uma oportunidade gigante para fazer a diferença, ok? E esta SEO Wars é principalmente sobre isso, sobre diferença e o ponto de tu conseguires aportar valor nos outros. Espero que tenhas gostado desta SEO Wars. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que tu achaste e se ainda não subscreveste o canal, subscreve, deixa aqui o teu like e muito obrigado. Até para a semana e que a força esteja contigo.